lei de adoração é uma das leis morais que constam lá da parte terceira de O Livro dos Espíritos, em que nós temos ali contemplada a ideia de que todas as leis da natureza, que compreendem, portanto, tudo aquilo que existe, exceto o próprio Criador, são igualmente leis divinas, leis que decorrem da vontade e da decisão do próprio Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tanto aquelas que dizem respeito à realidade material, as leis materiais, as leis que são estudadas pelas ciências da matéria, as leis físicas ou as leis químicas, quanto aquelas que dizem respeito à realidade do espírito e ao seu ajuste às diretrizes estabelecidas pela divindade, seriam as leis morais. E é sobre estas que Kardec se concentra, junto aos espíritos, nessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, que vai se desdobrar depois, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem por fundamento a reflexão moral. E a lei de adoração é a primeira dessas leis morais e está abordada entre as questões 649 e 673 de O Livro dos Espíritos. São, obviamente, várias questões que a gente vai fazer aqui uma grande síntese desse conteúdo, um pupurri do que aparece nessas perguntas, para a gente poder aí abrir para a interação. A palavra adoração vem do latim adoratione e significa, no dicionário, se a gente for olhar no dicionário, prestar culto à divindade. Por extensão, ter veneração por alguém ou algo. Eu adoro fulano, eu adoro ciclano, eu adoro Deus. Ter grande apreço por e reverenciar. Obviamente, observando as questões, a gente está falando aqui da relação especificamente da criatura com a divindade, com o Criador. Então, em primeiro lugar, é sobre isto que se trata. As leis morais, elas dizem respeito à nossa relação uns com os outros, à nossa relação conosco mesmos, à nossa relação com a natureza e também à nossa relação com Deus. E a adoração, ela exatamente envolve esse aspecto, a nossa relação com Deus. E Kardec começa perguntando, na questão 649, em que consiste esta adoração numa perspectiva espírita. E os espíritos responderam que a adoração, no sentido espírita, é a elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. A gente sabe que a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Então, a essência da adoração para o espiritismo reside exatamente no pensamento, e não nas fórmulas exteriores, nas palavras que a gente profira, supostamente, para fazer essa adoração, para exercer essa adoração. Os rituais, as cerimônias, os cânticos, os mantras, né? Os discursos que são proferidos em louvor a Deus, em si mesmos, de um ponto de vista espírita, da compreensão que o espiritismo dá da lei de adoração, em si mesmos, olhando-se para eles em sua substância, em sua essência, em si mesmos eles não são o que tem realmente importância, o que tem realmente peso.